Olá, sejam bem-vindos ao canal da Sociedade Brasileira de Direito Esportivo. Meu nome é Priscila de Apiaçu, sou advogada, membro e pesquisadora do Grupo de Estudos em Direito Desportivo da Faculdade Nacional de Direito UFRJ. Hoje, em nome da SBDD e representando o seu presidente, o professor Dr. Ângelo Vargas, tenho a honra de apresentar os participantes do SBDD TV dessa semana, que tem como tema as recentes alterações do RSTP. Bom, no episódio de hoje temos o prazer de receber o Dr. Bichara Abdão Neto, sócio do Bichara e Mota Advogados, advogado especializado em Direito Desportivo, membro da Academia Brasileira de Direito Esportivo e membro da Sociedade Brasileira de Direito Esportivo. Seja muito bem-vindo, Dr. Bichara. É um imenso prazer tê-lo conosco. Contamos também com a presença do Dr. Vitor Eleutério, advogado do Bichara e Mota Advogados, pós-graduado em Direito Desportivo Internacional pelo ISDE de Madrid, membro da Comissão de Direito Desportivo da OAB Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Dr. Vitor. E para fechar essa roda de debate, eu anuncio a presença do Dr. Rafael Martins, formado em Gestão de Futebol pela CBF Academy, formado em Direito Desportivo pela PUC-Rio, pesquisador e membro do Grupo de Estudos em Direito Desportivo da Faculdade Nacional de Direito, UFRJ. Bom, desejo a todos um ótimo debate. Obrigado, doutora Priscila. É um enorme prazer estar fazendo parte de mais uma live da SBDD. Gostaria de agradecer o convite do professor doutor Ângelo Vargas, presidente da SBDD. É uma honra estar aqui representando também o GED, o qual é meu coordenador. Agradecer ao doutor Bichara, ao doutor Vitor, por terem aceitado estar nesse bate-papo aqui na SBDD. E hoje, conforme a doutora Priscila falou, nós vamos abordar as recentes alterações do RSTP, e eu acho que para contextualizar, talvez alguém esteja escutando essa sigla pela primeira vez, ou quem não já está habituado, o RSTP é a sigla para Regulations on the Status and Transfers of Players, que é o regulamento que dita as regras e normas de transferências da FIFA, em alguns aspectos contratuais também. Ele nasce lá de um fruto de um acordo entre a Comissão Europeia e a FIFA lá em 2001, e desde então ele vem sofrendo algumas alterações, primeiro para adequar, obviamente, aos anseios do mercado e algumas alterações legislativas e jurisprudenciais. A mais recente alteração do RSTP foi agora em junho, após uma reunião do cônsul da FIFA ano passado. Ela publica diversas alterações e inclusões que já estão presentes, inclusive, no RSTP. Se você for no site da FIFA, já tem a nova versão do regulamento. E a minha primeira pergunta, minha primeira provocação, primeiro no sentido da relevância dessas alterações. Gostaria que os doutores falassem sobre, primeiro, quais foram, né, essas alterações, pelo menos as mais notórias, e na avaliação dos senhores, quais são os impactos para o mercado. Doutor Bichara, doutor Vitor, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade aí. Obrigado, Rafael. Obrigado, Priscila, pela apresentação. Queria agradecer também a Flávia Zanini, doutora Flávia Zanini, pelo convite e cumprimentar o nosso presidente, Ângelo Vargas. É um prazer participar desse programa e parabéns pela iniciativa da SBDD em realizar esses webinars. Como você disse, Rafael, desde 2001, com a criação da Comunidade Europeia e com o fim do passe em 95, a FIFA vem realizando constantes alterações no seu regulamento de transferências de jogadores, né? Esse talvez seja o principal regulamento, o principal diploma que regula as atividades aí de quem pratica direito desportivo internacional, né? É muito importante para os operadores do direito, para os alunos que nos assistem também, acompanharem essas mudanças. Esse, como eu disse, é o principal diploma, o principal é o código que regula o futebol mundial, né? Ele regula ali a questão da proteção dos menores, a questão das janelas de registro, ele regula a questão do mecanismo de solidariedade e da formação, né, da compensação por formação dos jogadores, dentre uma outra série de aspectos importantes. A questão do banimento do direito econômico, a questão da proibição de influência de terceiros nas relações trabalhistas e nas relações
na estabilidade da competição, o artigo 18 bis. A gente vai poder, ao longo do programa, abordar um pouco alguns desses pontos. Então, como você disse, a gente teve a recente alteração do regulamento e a gente teve, além disso, a pandemia e os ajustes que a FIFA precisou fazer para tentar atender às necessidades do mercado em função dessa nossa nova realidade, né? Mas eu não vou avançar muito aqui para deixar espaço para o Vitor fazer os comentários iniciais dele também. Bom, obrigado, Bichara, obrigado, Rafael. Renovo os cumprimentos ao nosso presidente, o doutor Ângelo Vargas, a doutora Flávia Zanini pelo convite, a você também, doutor Rafael. É um prazer contribuir com as atividades da SPDD. Como vocês bem colocaram, o ponto-chave da mudança da FIFA seria pelo menos ventilado, o que é ventilado no mercado o não atingimento, digamos, dos objetivos originais do regulamento de transferência, do RSTP. Então, a especulação que vem impulsionando o mercado de transferências, a falta de solidariedade entre clubes, os problemas com baixo percentual das retribuições de formação, seja o mecanismo de solidariedade ou training compensation, sendo efetivamente distribuídos para irrigar a cadeia, um aumento do que a FIFA costuma chamar de instabilidade contratual, né, uma série de transferências ocorrendo por motivos, muitas vezes, puramente especulativos, o aumento da influência dos intermediários dentro do mercado de transferências gerou e vem gerando continuamente uma grande preocupação com o equilíbrio das competições esportivas. Então, a decisão da FIFA de mudar e de reformar completamente o seu regulamento, ela já foi tomada aí já tem alguns anos, e ela vem dividindo essas alterações em grandes pacotes de mudança. Houve uma mudança inicial que visava tratar de situações trabalhistas, muitos abusos no mercado, muitos inadimplementos contratuais, principalmente no pagamento de salários. Então, a FIFA estabeleceu ali alguns mecanismos, seja para aumentar a celeridade na resolução de litígios, seja para coibir condutas abusivas de clubes e também, eventualmente, de atletas. O segundo pacote de mudanças, ele tem a ver com a criação do que a FIFA chama de clearing house, que é uma câmara de compensação para a realização de todos os pagamentos do futebol, e ela vai implementando essa câmara de compensação em etapas. Isso ainda está, de certa maneira, incipiente, mas onde nós estamos no momento. A reformulação da sistemática dos agentes, da regulação dos agentes, também um tratamento e um olhar específico sobre os empréstimos de atletas, que ao longo dos últimos anos foram vistos como grandes propulsores aí da especulação no mercado. Então, algumas restrições aí, seja do número de transferências, seja o combate às transferências pontes e por aí vai, e uma revisão também do sistema do mecanismo de solidariedade e training compensation para a remuneração e proteção dos clubes formadores. E, por último, o terceiro pacote de reformas, que ainda não se tem com muita clareza como vai caminhar, como deve caminhar, ele tem 4 pontos chaves. O primeiro ponto dele seria uma limitação ao tamanho dos elencos de cada clube em nível internacional, um tratamento mais adequado ou mais moderno, pelo menos, à questão dos menores, a transferência de menores, o estabelecimento, a criação de uma regulação que a FIFA chama, entre aspas, de fiscal, e aí ainda não há muita clareza se vai ser através de luxury tax, cap de remuneração e por aí vai, mas é um dos planos que a FIFA tem para o futuro, e uma análise e possivelmente uma reforma do que nós conhecemos como janelas de transferência ou períodos de registro. Esses seriam os 3 grandes pacotes de mudanças que a FIFA vem implementando nos últimos anos. Estamos agora no meio do segundo pacote, um pouco atrasados por conta da pandemia. Mas é basicamente essa a introdução que eu gostaria de fazer.
Perfeito. Eu acho que eu posso trazer, talvez, aí uma primeira alteração para a gente discutir, até mesmo no meio de pandemia que a gente está vivendo, dessa alteração de janela de registro, toda essa alteração, toda essa mudança que o meio do futebol está passando. E eu acho que a gente pode, eu pergunto para os doutores, como é que vocês veem essa alteração, essas próximas alterações da janela de registro, e aí trazendo um pouco do assunto que até o doutor Bichara falou, que o RSTP vai regular, que são os terceiros, que é o famoso TPO, ou seja, a famosa intervenção ali de terceiros aos direitos econômicos de atleta. A FIFA, ano passado, ela altera a definição de terceiro, ela inclui os jogadores nessa definição, ela exclui os jogadores dessa definição de terceiro, os jogadores eles podem ser detentores dos seus direitos econômicos, e agora, no meio dessa pandemia, a gente tem uma nova discussão sobre a regulamentação do TPO, a regulamentação dessa participação dos direitos econômicos. Como é que os doutores encaram esse momento de pandemia, esse momento que nós estamos passando de alteração de RSTP, primeiro para janelas de registros e para a regulamentação do TPO? Rapaz, eu queria começar por esse último ponto. Sim, em função da crise, os clubes todos estão precisando de novas fontes de financiamento, né? O futebol mundial está precisando se financiar, encontrar novas fontes, venda de jogadores ou contratos de patrocínio. A gente teve o problema, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, da questão da televisão, das partidas não estarem sendo transmitidas e de os pagamentos respectivos acabarem não sendo feitos pelas companhias de transmissão aos clubes, e isso impactou o futebol mundialmente. Aqui na América do Sul, onde a gente já sofre em comparação com a Europa, do ponto de vista financeiro, de competitividade financeira dos clubes, esse assunto acabou ficando mais premente, né? É um assunto mais sensível ainda para o futebol sul-americano do que para o resto da Europa, por exemplo. Então, o movimento que está surgindo agora, partindo aqui do bloco da América do Sul, é de você tentar convencer a FIFA de que ela deve permitir o TPO, permitir a participação de terceiros nos direitos de jogadores de maneira regulada, de maneira temporária também, inicialmente, para que isso seja permitido na medida em que os clubes têm uma necessidade maior hoje de financiamento, como eu disse, e de forma regulada, assim, ao invés de banir, como ela fez alguns anos atrás, ela deveria ter regulado, era essa crítica principal que se fazia, sobretudo aqui na América do Sul e nos países da Portugal e Espanha, que utilizavam muito esse mecanismo, ao invés de ter simplesmente banido, proibido a cessão dos direitos econômicos. Então, o que está se tentando agora fazer é estabelecer regras, e já existe um movimento em curso de diversos países sul-americanos que vão levar essa proposta à Conmebol, para que a Conmebol leve essa proposta à FIFA, para tentar implementar essa mudança. Seria inicialmente um movimento temporário, como eu disse. Menores, por exemplo, não poderiam ter... É uma proposta que ainda está sendo discutida, então ainda não há um modelo pré-estabelecido, mas, em princípio, o direito econômico de menor não poderia ser cedido, deveria haver uma limitação do número de jogadores do elenco que teria direitos econômicos cedidos. Os investidores teriam também uma limitação no número de atletas com que eles pudessem ter direitos econômicos em cada agremiação. Os percentuais também seriam limitados. Provavelmente haveria mecanismo de solidariedade pago no momento do investimento, em que o investimento fosse feito na compra dos direitos econômicos, esse dinheiro incidiria mecanismo de solidariedade nessa aquisição de direitos. Muito provavelmente se estabeleceria uma prioridade no pagamento de salário pelos clubes que vendessem esses direitos econômicos. Então, se você está cedendo direito econômico, é importante que você utilize isso. Se você tiver salário atrasado com o seu elenco, você prioritariamente deveria pagar esses salários em atraso antes de fazer qualquer outra destinação a essa receita. Então, o Vitor, se quiser comentar ainda as outras sugestões que estão sendo
tratadas, e se quiser também, Vitor, já avançar na questão da janela de transferência, fica à vontade. Sim. A única adição que eu faria também é que se pretende estabelecer um mecanismo de cadastramento prévio, né, de cada investidor, para que se saiba a origem dos créditos, evite-se burla. Um ponto importante e chave dessa regulação é reforçar o que sempre vigorou, que o intermediário, o agente do atleta, ele não pode ter direito econômico, né? Se você representa determinado atleta, você não pode ter investimento desse tipo. E com relação, enfim, com relação primeiramente ao que você havia colocado da mudança na definição, na verdade, o meu entendimento, a minha leitura é que nunca houve efetivamente uma intenção de se proibir que atletas tivessem direitos econômicos, seus próprios direitos econômicos. A definição que a FIFA estipulava para terceiros era realmente um pouco confusa e ela, a contrário, o senso dava a entender isso, mas as primeiras decisões que chegaram ao comitê disciplinar para avaliar a situação entenderam com muita tranquilidade que aquilo fazia parte da remuneração, fazia parte do salário do atleta, e por isso não poderia haver algum tipo de restrição de ordem disciplinar. Então, reabriu-se o mercado a partir dessas decisões e, logicamente, a FIFA positivou no seu regulamento para que não houvesse mais dúvidas. Com relação aos períodos de registro, realmente é uma mudança que a FIFA implementou já a partir desse último mês em caráter temporário para atender uma necessidade muito clara do mercado. A gente sabe que as competições vão ter de se estender além da sua duração prevista, e isso gera uma série de impactos, seja em contratos já firmados, contratos de transferência ou de trabalho que vigorariam a partir da nova temporada, seja efetivamente novos negócios que pudessem ser celebrados. Então, basicamente, a FIFA expandiu a sua flexibilidade. Na verdade, não existia um procedimento flexível para a mudança das janelas. Agora sim, a FIFA tem aceito que as federações nacionais proponham novas datas para as suas janelas de transferência. Inclusive, se alguma janela que estava em curso durante a pandemia foi prejudicada, isso pode ser modulado. Então, vão haver federações com mais de 2 janelas anuais. A gente sabe que a regra geral é de 2 janelas, mas você pode quebrar. Então, se a sua janela, digamos, que vigorava em abril, foi prejudicada por conta da pandemia, você vai excluir esse período e modulá-lo para frente para que não haja grandes prejuízos às federações. Inclusive, no Brasil, é provável que se adote esse mecanismo para que haja 3 janelas. Outros pontos de mudança temporária, mais uma vez, temporária, seria a famosa regra do 3+2, de acordo com a regulação histórica do RSTP, um atleta só pode ser registrado durante a mesma temporada por até 3 clubes, e desses 3 clubes ele pode atuar por até 2, salvo na hipótese de temporadas sobrepostas. Agora abre-se o mercado para que o atleta possa efetivamente atuar por todos os 3 clubes em que ele tenha se registrado. Então, durante a temporada, até o final da temporada atual e da temporada 2020-2021, atletas vão ter essa exceção feita, a regra do 3+2 fica modulada para ser uma regra, digamos, do 3+3. Inclusive, e com relação às janelas, é importante dizer que as janelas de intertemporada, elas vão poder vigorar ainda com a temporada 2019-2020 em curso, por até um prazo limite de 1 mês, 4 semanas. Então, naquele finalzinho, para ajustar o mercado, você já começa
a fazer transferência, mas para não afetar as competições, os atletas que sejam transferidos nesse período só terão condição de jogo na temporada 2020-2021. Se eu puder acrescentar 2 pontos só, Rafael. Aqui no Brasil, muito provavelmente, as janelas vão estar abertas entre 20 de julho e 7 de agosto, e entre 9 de outubro e 9 de novembro, a gente está aguardando que a FIFA valide esse calendário, mas essa seria a sugestão apresentada pela CBF. Com relação ao que o Vitor comentou, ainda com relação ao direito econômico que pertence ao atleta, havia realmente uma contradição no regulamento, mas eu entendo que havia uma proibição efetiva a que os atletas tivessem direitos econômicos. A FIFA, depois de alguns anos, ela resolveu, o comitê disciplinar não suspendeu aqueles jogadores, e ela, em função dessas decisões, acabou alterando o regulamento de transferências dela, mas eu entendo que durante um bom período de tempo, os atletas estiveram, sim, impedidos de ter direitos econômicos por conta do que foi, da alteração que foi trazida, que foi levada a efeito no regulamento de transferências. Eu acho que era realmente, historicamente, originalmente, foi uma má decisão da FIFA fazer essa proibição, sobretudo com relação aos atletas, porque, de fato, não tinham como ser terceiros das suas próprias transferências, mas eles, de fato, ficaram impedidos durante um bom período de tempo de deter esses direitos econômicos. Nos casos em que essa proibição foi desrespeitada, a FIFA, passados alguns anos, quando a decisão chegou ao comitê disciplinar, ela entendeu por não sancionar e alterar o regulamento, mas a proibição, de fato, existiu. Exato, só para esclarecer, a minha opinião vai em linha com a do Bichara. Na verdade, o que eu quis dizer é que nunca houve a intenção, né, de se banir, mas de fato existia esse banimento, essa proibição. E nada mais, acho que justo, e acho que a FIFA tem percebido esse movimento do mercado de que o banimento foi um equívoco. Você vê aí casos, aqui mesmo no Brasil nós temos casos que o TPO continua vivo, não houve nenhuma quebra. Acho que a regulamentação realmente ao TPO é o melhor caminho, sem dúvida, e assim, é o que eu espero que aconteça. Espero que esse momento aí de pandemia sensibilize um pouco a FIFA nessa questão. Bom, gostaria de trazer um outro ponto aqui importante que a FIFA ela incluiu no seu RSTP, que foi a implementação de um TMS doméstico, que seria o DTMS. O TMS ele é um programa eletrônico por meio do qual as transferências elas são feitas, e a partir desse ano, né, a partir dessa recente alteração, nós teremos a implementação desse sistema a nível de transferências domésticas. E, seguindo nessa toada também, a FIFA ela vai fazer valer o mecanismo de solidariedade para transferências nacionais, e aí desde que essa transferência ela tem uma relevância internacional, e aí eu vou provocar os doutores para explicar um pouco do que seria essa relevância internacional dessa transferência, e aí provocar como é que vocês encaram primeiro a implementação desse DTMS, quais as consequências que vocês vislumbram para as transparências, né, para ser uma negociação mais transparente, que foi, na verdade, o objetivo do TMS, e sobre fazer valer os mecanismos de solidariedade para as transferências nacionais. Como é que vocês encaram o impacto, principalmente nos clubes formadores? Rafael, eu acho que essa é uma alteração que é muito bem-vinda. Eu acho que nem todas as federações são tão bem organizadas quanto a CBF, por exemplo, né? Em que a gente já tinha aqui na prática um sistema interno de controle de transferências. Se você olhar para as federações estaduais, a gente tem um anedotário de falhas de registro, passaporte de jogador, para fins de cobrança de mecanismo de solidariedade, a coisas assim do arco da velha, né? Que a gente já acompanhou e já teve a oportunidade de participar de casos em que a falta de transparência ou a falta de objetividade dos documentos era gritante. Isso se espera que a tendência é que isso acabe diminuindo com a implantação de um sistema eletrônico, né? O outro ponto que você perguntou era com relação ao mecanismo doméstico com dimensão internacional, né? Eu vou deixar o Vitor comentar esse ponto,
inclusive pedindo para que ele fale sobre a questão da possível dupla competência que a gente vai encontrar no regulamento agora, tanto a FIFA quanto a CNRD, com uma competência concorrente para julgar esses casos. Exatamente. Com relação ao TMS nacional, eu concordo plenamente com o Bichara. A criação do TMS internacional nos dá a indicação da importância do sistema em nível nacional, né? A quantidade de informações que vai passar a ser coletada sobre as transferências é muito salutar ao sistema para que se conheça efetivamente como é a intervenção, digamos, dos agentes no mercado, quais são os fluxos principais que se estabelecem em cada mercado nacional. Nós sabemos que o Brasil, apesar de um mercado nacional, né, tem dimensões continentais, então vai ser o acréscimo promete ser bastante válido. Sobre o mecanismo de solidariedade doméstico, o componente internacional que se impõe é a nacionalidade do atleta. Então, sempre que houver a transferência nacional de atletas estrangeiros, vai haver o pagamento de mecanismo de solidariedade FIFA para os clubes formadores desse atleta. Então, nós temos diversas situações e exemplos de atletas brasileiros que se transferem dentro de um mesmo país no exterior, ou atletas estrangeiros que se transfiram internamente no Brasil. Esse último caso que gera aí algum questionamento, porque nós sabemos que existe também, na Lei Pelé, no artigo 29A, a figura do mecanismo de solidariedade interno, que possui e apresenta regras bastante semelhantes ao do mecanismo internacional e nos traz o questionamento sobre o tamanho do desconto que vai ser efetivamente feito nessas transferências. Será que será obrigatória a dedução de 10% a título de mecanismo de solidariedade FIFA e mecanismo de solidariedade interno sobre as transferências nacionais de atletas estrangeiros? E mais, será que a distribuição vai abarcar todos os clubes brasileiros e estrangeiros, ou seja, os 10% vão ser efetivamente distribuídos? Então, é uma pergunta que certamente nós teremos de enfrentar em breve. Com relação à interação entre TMS nacional, internacional e mecanismo de solidariedade, eu acrescentaria o Training Compensation, me parece que o mais importante de tudo para assegurar a efetividade a esses dois institutos não é puramente, não é apenas, pelo menos, o TMS, é a Clearing House, porque a Clearing House ela vai centralizar pagamentos. A partir do momento que se pague a compensação de uma transferência, a FIFA retém esse dinheiro e distribui para o restante da pirâmide. Sem dúvida, a FIFA cada vez trazendo mais, acho que o surgimento da Clearing House ele surge como cada vez mais uma efetividade e transparência aos pagamentos de mecanismo de solidariedade. Sem dúvida, é uma outra novidade que a FIFA está trazendo, que é a câmara de compensação. Bom, caminhando para o final, acho que não tem como não falarmos sobre a inclusão do conceito, né, da proibição também da transferência point. Esse conceito, essa ideia que teve sua raiz aqui no regulamento de transferências da CBF, ou seja, um conceito tupiniquim, vamos botar assim. Como é que vocês enxergam essa implementação da FIFA nos seus regulamentos? E também vocês podem explicar um pouco como é que funciona a transferência point, o que iria caracterizar uma transferência point? Rafael, na verdade, a FIFA ela já sancionou clubes antes de estabelecer o conceito de transferência point no regulamento de transferências. Ela sancionou clubes em função de terem servido de ponte, né? Os clubes hospedeiros ou clubes que tinham recebido e transferido jogadores sem uma finalidade desportiva. Só que o CAS reformou essas decisões da FIFA por falta de um embasamento, por falta de um amparo legal para a aplicação dessas sanções disciplinares. O que a CBF fez em 2017 ou 2018, o Vitor me corrige se eu estiver enganado, 2017. Foi desde então estabelecer no seu Regulamento Nacional de Transferências um conceito de transferência point e estabelecer essa presunção de que se um atleta passasse por um clube e fosse transferido para um terceiro
dentro de um intervalo de tempo que, se eu não me engano, era um prazo de tempo diferente do que foi estabelecido agora pela FIFA, que são 16 semanas, né, Vitor? Era um prazo menor. Na verdade, eram 3 meses. A FIFA fala em semanas, mas o prazo é rigorosamente um mês. 3 meses. Então, a CBF, desde então, estabeleceu, já com base, conhecendo o entendimento do CAS e aquela sanção aplicada pelo Comitê Disciplinar da FIFA, ele estabeleceu o conceito do seu regulamento de transferências e a CNRD tinha jurisdição para analisar esses casos se fosse instaurado um procedimento especial, né? E o que a FIFA fez foi, então, acompanhar esse movimento, já tinha sido feito pela CBF, e estabelecer, desde agora, no seu regulamento de transferências, também o conceito de transferência ponte. Se o Vitor quiser seguir daqui, fica à vontade. Exatamente. A definição que a FIFA introduziu realmente é muito claramente inspirada na da CBF, né? Usa conceitos semelhantes, como a presunção relativa, que pode ser afastada pela parte, pode ser demonstrado, esses prazos para a caracterização da ponte, a questão da violação ou burla a regulamentos esportivos. Então, o conceito ele se assemelha muito. Na verdade, a ponte não só em situações claramente de transferências, mas inclusive na cobrança de training compensation, ela já vinha sendo coibida pela FIFA, né? Entendido como uma fraude, para que se evitasse, para que se quebrasse a cadeia, evitasse pagamento desse tipo de compensação. Existem alguns litígios trabalhistas em que se discute também o quão nocivo esse tipo de prática pode ser para o mercado ou para a relação entre atleta e clube. Nós sabemos que no exterior, não apenas os clubes meramente hospedeiros se colocam como agentes, digamos assim, da ponte, mas também alguns clubes de alto renome que, de certa maneira, se valem do seu poder econômico, do seu poderio financeiro e econômico, para estabelecer ali talvez uma reserva de mercado. Então especulam com talento, adquirem 10 camisas 10 e reservam aquele mercado, ficam emprestando o atleta de um lado ao outro. É lógico que existe uma zona cinzenta muito grande. Essa foi a dificuldade que a CBF vislumbrou ao regular o assunto, mas entendo que foi muito bem, foi acertada na hora de fornecer, logicamente, ao potencial infrator a possibilidade de rebater essa presunção de que houve uma ponte. Exato, é uma presunção relativa e a parte vai ter o direito de defesa dela respeitado para demonstrar para a federação que não agiu com o intuito de fazer ponte, mas que tinha um motivo razoável para fazer a cessão temporária ou definitiva daquele atleta no intervalo tão curto de tempo. Sim, perfeito. Bom, infelizmente, a gente tem um tempo curto para falar sobre todas as alterações, obviamente, ainda teria alguns aspectos, mas é só você ir no site lá da FIFA, que você vai ter o regulamento, você pode ler, livre acesso, muito fácil, né, sem nenhum problema. Espero que a gente tenha conseguido sanar aqui as principais dúvidas, as principais alterações. Gostaria, para as considerações finais, doutor Vitor, doutor Bichara, para vocês falarem primeiro o que vocês vislumbram aí para o futuro, sobre essas alterações do RSTP. Enfim, a palavra toda sua, doutor Bichara. Obrigado, Rafael. Eu acho que assim, o empenho agora é tentar convencer a FIFA para regular o TPO. Aquilo que a gente falhou em convencê-los em 2016, que a gente consiga agora ter mais sorte, mais êxito nessa empreitada. Eu acho que essa é a missão de boa parte da comunidade aqui do Bloco Sul-Americano que está se organizando. Eu queria te agradecer a oportunidade mais uma vez, dizer que foi um prazer participar do programa e que a gente tentou, então, trazer aqui um pouco de luz sobre essas recentes reformas. Muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço, doutor, e concordo, acho que o momento para regular TPO seria acho que o momento é adequado para esse procedimento, né, para tocar esse regulamento ao TPO. Muito obrigado, doutor, pela sua participação. Doutor Vitor. O acréscimo que eu faria à colocação do Bichara com relação aos agentes.
nós não estaríamos falando especificamente do regulamento de transferências, mas estamos falando do sistema de transferências. Então, a questão dos agentes é muito, muito relevante dentro dessa perspectiva, e me parece que 2 pontos são chave: a questão do conflito de interesses e a questão do cap de remunerações. São dois pontos sensíveis que vêm sendo debatidos e discutidos. Os agentes lutam para obter uma efetiva representatividade nessas mesas, mas a questão ainda está caminhando para que haja um teto das remunerações e que haja determinadas proibições do conflito de interesse. São 2 pontos aí que também entendo que a América do Sul deva atentar. Faço minhas as palavras do Bichara para agradecer a você, Rafael, agradecer ao presidente Ângelo Vargas, a Flávia Zanini pelo convite, um honroso convite, um prazer contribuir aqui com as atividades da SBDD. Bom, a gente que agradece, doutor Vitor. Foi um prazer, também vou chamar a doutora Priscila aqui para nos despedir. Foi um prazer, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Espero que nós tenhamos aqui, como o doutor Bichara falou, dado luz aí a essas novas alterações ao RSTP. Foi um prazer, agradeço novamente a SBDD, agradeço ao presidente, professor doutor Ângelo Vargas, a doutora Flávia Zanini. Foi uma honra e espero que a gente possa se ver em breve. Tchau, tchau. Bom, eu gostaria de agradecer a todos, o debate foi excelente, com certeza muito esclarecedor. Foi um grande prazer poder contar com a presença do Dr. Bichara Abdão Neto, Dr. Vitor Eleutério, Dr. Rafael Martins. Agradeço também em nome do professor Dr. Ângelo Vargas, presidente da SBDD, bem como em nome de todos os membros da entidade. Bom, acompanhem a programação das nossas redes sociais. Um novo episódio do SBDD TV será postado toda quarta-feira às 4 horas da tarde. E aproveito para lembrar também que esse conteúdo ficará gravado aqui no canal do YouTube da SBDD. Então, apreciem o conteúdo. Muito obrigada e até a próxima.